Bom dia, tudo bem com você? Primeiramente, quem sou eu pra estar falando isso? Eu tenho propriedade em falar, primeiramente, que eu cheguei nessa marca bem cedo. Eu cheguei antes dos meus 20 anos de idade, ali por volta dos 19 anos, assim, eu já tinha acumulado. Pra falar a verdade, eu já tinha acumulado bem mais, mas tipo, foi quando eu consegui acumular de fato com a minha renda mensal a partir daquele momento do meu fluxo de caixa. Eu vou dizer assim, que tipo, você tem um salário, você tem um fluxo de caixa que cai uma vez no seu mês, você usa, entendeu? Eu sempre tive essa mentalidade de acordo com o salário. Mas eu consegui fazer isso de uma forma bem arrojada, então eu fui bem pra frente, basicamente. Eu fui aquele cara assim que deixou de comprar um salgado para economizar R$ 5. Eu fui aquele cara que se precisava pagar um mototáxi para ir num canto e gastar R$ 20, eu ia a pé para não gastar o dinheiro, para eu pegar e guardar a diferença disso, entendeu? Então eu fui esse cara durante uma boa parte do tempo enquanto eu tava guardando essa grana. Basicamente, o que é que eu fiz para chegar a esse número que está aí na tela? E como eu consegui acumular isso? Eu acumulei isso em, acho que menos de um ano, eu acho que eu acumulei, mas tipo, eu vou contar o período que eu passei, porque eu não acompanhei, eu só ia colocando lá a diferença, entendeu? Eu era um prestador de serviço, então, tipo, plataforma como Upwork, a 99 Freelancers, essas coisas, entendeu? Eu pegava e procurava trabalho naquilo ali. Com os meus 18 anos, eu vi que se eu começasse a trabalhar, eu ia ganhar só R$ 1.500 no mês, eu ocuparia muito tempo. Eu poderia fazer os dois? Poderia, mas eu acabei optando pelo freelance, entendeu? Foi algo mais escalável que eu podia fazer, entendeu? Então eu peguei, procurei cliente, um negócio, até que um dia eu achei um youtuber gringo, um account no Discord, e eu comecei a editar vídeos pra ele, bem básicos assim na época, entendeu? Ele me pagava uma diferença lá, dava pra falar que era um pouco mais do salário mínimo, não era tantas coisas mais, só que não ocupava tantas horas do meu dia, eram vídeos bem simples e bem diretos, entendeu? Como o trabalho com esse, que era fixo, entendeu? Eu tinha um trabalho fixo assim com ele, eu falava, porra, eu vou te pagar tanto pra tu editar tantos vídeos por mês. Eu, beleza. E aí eu peguei e eu entendi que, cara, eu tenho muito tempo livre, então vou procurar outros trabalhos, entendeu? Então eu procurei trabalho de tudo, entendeu? Desenho no Excel, desenho no Word, planilha de Excel, como é mesmo, gerenciamento financeiro, tipo, eu tinha que pegar planilha, tudo que aparecia nas plataformas que eu podia fazer, que eu sabia, eu pegava e fazia. Muitas das vezes, e isso ocupou muito meu tempo. Foi dessa forma que eu cheguei muito rápido, porque eu tinha uma renda mensal até não era tão alta, entendeu? Eu era aquele cara ali que ganhava na média da população, ganhava mais que o salário mínimo, ganhava 2 mil alguma coisa, às vezes batia 3, dependendo do mês, entendeu? E eu tinha essa renda aí, só que eu também tinha minhas contas, mas tipo, minhas contas não ocupavam tanto da minha renda mensal. Eu pagava ali por volta a internet, conta de luz, água, telefone, alimentação, que eu dava R$ 400 por mês, então tipo, dava uns R$ 1.000 e dava mil e alguma coisa, mil e pouquinho, às vezes até menos de mil, dependendo do mês. Eu sou uma pessoa que eu moro com os meus avós, mas tipo, meus avós na época eles não eram pessoas bem, eles não eram aposentados, na época eles estavam trabalhando, entendeu? Então assim, a renda na casa era muito difícil. Minha avó trabalhava como doméstica, meu avô como servente de pedreiro. Hoje em dia os dois estão aposentados e tá tudo certo. Então eles têm a renda deles ali todo mês e tá tranquilo. Mas na época assim era muito difícil, então eu tinha que ajudar bastante com as contas da casa. E era isso que acontecia. E para eu juntar essa quantidade, eu fui aquele cara muito arrojado. Eu não gastava com o meu lazer de forma nenhuma. Eu ainda gastava a mensalidade da academia, porque senão eu enlouqueceria se eu não treinasse. E sabe que horas eu treinava no meu dia? 9 horas da noite, filho. 9 horas da noite. 9, 7 horas da noite, entendeu? Eram as horas que eu ia pra academia, às vezes até mais tarde, entendeu? Na época tinha uma academia aqui que ela abria e ela era aberta até as 11 horas da noite, eu pegava e ia treinar nesse horário. O dia todo era com a cara enfurnada no computador, entendeu? Procurando serviço, fazendo serviço dos outros, entendeu? E eu tive bastante parte do meu tempo ocupada por isso. Então eu fui aquele cara ali que foi muito arrojado. Eu não saía de forma nenhuma com os meus amigos e quando eu saía eu não gastava dinheiro. E era assim que eu levava minha vida. Tipo, se eu tivesse que gastar dinheiro com comida, eu não gastava pra fazer em casa. Se eu tivesse que gastar dinheiro com alguma coisa assim que eu via que eu poderia me arrepender, eu já não gastava. Quando eu pensava em gastar um dinheiro com alguma coisa que eu não tinha planejado, eu já não gastava, eu já guardava e investia a diferença. Então eu era aquele cara ali que era muito arrojado nas suas atitudes, entendeu? Tipo, eu ganhava, eu gastava ali até por volta de um salário e meio da minha renda mensal. E eu, o resto, toda a diferença eu guardava, que era mais de 50% da minha renda, entendeu? Então, assim, eu acabei de falar a quantidade que eu ganhava mais ou menos no mês, então eu dei aqui um número, entendeu? Aí foi basicamente dessa forma. Eu levei menos de um ano para chegar ao valor, mas eu não acompanhei, entendeu? Então, tipo, eu passei bastante do valor e eu não vi. E eu posso te dizer que a melhor forma tipo assim, eu consegui juntar uma boa quantidade na época. Eu juntei essa R$ 10.000 antes dos meus 20 anos, entendeu? E eu digo que a melhor coisa que isso me gerou e isso fez comigo foi o benefício comportamental. Porque toda pessoa que olha em volta, ela é aquela pessoa gastadeira, ela é aquela pessoa que gasta muito dinheiro, ela é aquela pessoa que ela tem que se controlar para não gastar. Eu tenho que me controlar para gastar. Eu tenho que me policiar para não ser mão de vaca. Eu tenho que me policiar para eu gastar dinheiro com alguma coisa. Roupa, eu passei 2 anos sem comprar roupa. Eu ia pra academia com as mesmas roupas, eu saía, ia pros cantos com as mesmas roupas. Eu tinha duas roupas de sair. Duas roupas de sair. Duas calças e uma camisa. Se eu tivesse que sair mais de uma vez na semana, lascou. Porque a roupa ia estar suja. Aí, tipo assim, eu não sou exemplo pra ninguém. Isso aqui era o extremo do extremo. Ainda mais assim,
não recomendo isso aqui pra ninguém. Eu trabalhava em casa, então era muito simples, eu não precisava me arrumar tanto ali pra ficar na frente do computador. Então, muitas das vezes eu não gastava tanto, mas se você é uma pessoa que precisa de um trabalho mais formal, alguma coisa assim, você já tem que ter contato com o seu chefe, alguma coisa, eu recomendo que você gaste dinheiro para você ser uma pessoa mais apresentável, porque isso beneficiou. Eu só usava roupas boas, eu só usava minhas roupas de sair quando eu tinha que fazer uma call com o meu cliente, entendeu? Era obrigatório, né? Eu tava pelo menos apresentável pro indivíduo. Aí, nesse momento eu fazer isso, mas cara, de resto, assim, roupa eu não gastava nada. Eu passei 2 anos sem comprar roupa. Hoje em dia eu vendo roupa, entendeu? Mas eu passei 2 anos sem comprar roupa. Hoje em dia eu acho mais tranquilo, já tenho mais roupa, já. Se eu sair mais de 3, 4 vezes na semana, é totalmente tranquilo, entendeu? Eu vou ter roupa pra caso isso aconteça, mas eu passei bastante tempo na minha vida vivendo com o mínimo, vivendo com o básico, vivendo com quase nada, entendeu? Para investir boa parte do meu dinheiro. E hoje em dia eu invisto 40% da minha renda mensal. Hoje em dia eu sou uma pessoa que ganha mais, entendeu? Porque eu também empreendo. Fora prestar os serviços que eu presto hoje em dia, eu também empreendo. Então eu tenho empresa. Então aqui lá eu consigo tirar o meu trocado, entendeu? E durante boa parte da minha vida, cara, eu investi. Hoje em dia eu invisto 40 e pouco, 50% ali, dependendo do mês, entendeu? Mas na época eu investia 60% da minha renda mensal. 60% da minha renda mensal. Muitas pessoas separam para custo fixo no mês ali. O meu era de investimentos, entendeu? Então todos os meses eu guardava mais de 60% de todo o dinheiro que entrava na minha conta. E eu risco dizer que eu acho que era mais. Porque eu não fazia conta. Às vezes eu fui ver o balanço, eu acho. Eu fazia balanço, eu acho que era semestral. Aí eu olhava lá o tanto que eu tinha direcionado para investimento e o tanto que eu tinha feito de fato de renda, porque eu não queria saber, eu não olhava muito, porque prestador de serviço eu não tinha renda fixa, entendeu? O máximo que eu poderia olhar seria o quanto eu tive de renda que entrou no meu banco no mês, entendeu? Mas nem isso eu olhava tanto, eu somente queria saber de prestar serviço e guardar dinheiro. Quando eu precisava gastar com alguma coisa, eu pensava, não, vou precisar, agora o dinheiro que eu vou juntar prestando serviço vai ser para isso, entendeu? E foi basicamente assim que eu levei boa parte da minha vida. Eu fui aquele cara que era muito mão de vaca, eu era muito mão de vaca e eu não gastava com quase nada, até com mulher, se eu quisesse sair com mulher eu não gastava dinheiro, entendeu? Mas, não, eu vou ser mais sincero, se eu quiser sair com mulher, eu até pagava janta e tudo, mas tipo, eu evitava sair com mulher, entendeu? Sempre tentar fazer encontros mais clean, tipo uma caminhada, alguma coisa, tipo algo que realmente poderia ser uma conversa, poderia ser uma conexão, mas não, era pra evitar gastar dinheiro porque eu queria guardar, era basicamente isso. E o benefício que eu tive comportamental foi esdrúxulamente bom, porque tudo que entrava na minha mão, eu guardava, e até hoje é assim. Toda a renda que eu tinha extra, eu guardava. E quando eu vi aquele número lá na minha conta, me deu uma segurança financeira que eu não tinha. Sabe por quê? Porque eu vi que eu poderia passar um ano só coçando o saco. Eu vi que eu poderia passar um ano tranquilamente. É somente isso que você juntar mais de 10 mil reais, assim, é só essa sensação que você vai sentir. Fala, cara, se furar um pneu, eu tenho dinheiro. Se eu bater o carro, eu tenho grana para arrumar. Se minha moto for pro caramba, eu compro outra. É basicamente essa sensação. É a única sensação que boa que o dinheiro pode te trazer. Agora, de resto, assim, você tem que forçar a ter o contato humano, essas coisas aí, entendeu? Mas o benefício comportamental, cara, eu posso te dizer com todas as minhas forças possíveis, ele é muito bom, ele é muito prático, porque a partir do momento que você tem a capacidade de fazer isso, você vai ser mais fácil ao decorrer da sua vida, que você não vai ser aquela pessoa que está correndo atrás do rabo, porque se enrolou com cartão de crédito, entendeu? Você vai ser aquela pessoa que tem muito dinheiro guardado, e que você investe muito dinheiro guardado, e consequentemente você guardar muito dinheiro vai fazer com que você se aposente mais cedo. Isso vai acontecer cedo ou tarde, cara. Eu posso te afirmar com toda a certeza. Cedo ou tarde você vai se aposentar mais cedo porque você vai ter tanto dinheiro guardado que não vai ter como você não se aposentar, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu tenho um custo de vida muito baixo hoje em dia, mesmo morando com meus avós. Mas mesmo se eu morar sozinho, se colocasse ali, sei lá, um aluguel de 1.000, 2.000 reais na diferença, não mudaria tanta coisa no meu orçamento mensal, sei lá, depois de 10, 15 anos investindo, guardando toda a quantidade que eu vejo, entendeu? Só o rendimento pagaria o aluguel e pagaria o custo mensal. Somente isso, entendeu? E se eu quisesse, talvez eu nem trabalharia, basicamente. Esse que é o benefício de você ser uma pessoa que guarda altas quantias de dinheiro, não é nem altas quantias de dinheiro, mas eu vou dizer altas porcentagens do seu salário mensal. Porque a partir do momento que você guarda uma alta porcentagem do seu salário mensal, tipo 40, 50, 60%, você vai ser aquela pessoa que você vai sacrificar o prazer que você poderia ter nesse mês, o prazer que você poderia ter hoje, por uma tranquilidade futura e por um benefício muito a longo prazo, entendeu? Então, você se torna uma pessoa muito mais blindada comportamentalmente, entendeu? É basicamente isso, é essa a diferença, é essa a única sensação boa que você vai sentir. Como você faz isso, entendeu? Eu sei lá. Eu, sendo bem sério, eu não sei. Eu tô dando relato aqui de como eu fiz isso. Foi sendo um cara, eu moro com os meus avós e eu trabalhava bastante, eu trabalho bastante hoje em dia, mas hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava há um tempo atrás, entendeu? Porque eu resolvi, comecei um negócio, entendeu? Me arrisquei, e aí eu comecei a ganhar mais, aí minha vida deu uma melhorada, deu uma tranquilidade, entendeu? Mas eu tô naquele momento assim que eu tô ganhando grana, mas eu também não tô muito estressado em guardar tudo, entendeu? Porque realmente eu já tenho uma boa diferença guardada, então hoje eu guardo menos no meu mensal, eu guardo 20% a menos, eu guardo 40% da minha renda mensal todos os meses. Em todos os meses, hoje eu vou todos os meses lá e faço balanço, 40% da minha renda mensal eu guardei esse mês, entendeu? Alguns meses mais, outros meses menos, entendeu?
mas gira em torno. Não é que nem naquela vez que eu tinha uma neurose, eu guardava mais de 60, eu guardava mais de 60% do meu salário, entendeu? Então, o benefício comportamental que eu tive foi muito bom, foi muito top. E eu recomendo que você sinta isso, que você tenha essa sensação pelo menos uma vez na sua vida, entendeu? Porque eu vejo muita gente aí que só corre atrás do rabo. Só corre atrás do rabo. Cara, tenta passar um ano, faz esse experimento, tenta passar um ano desse jeito, trabalhando, fazendo ainda renda extra. Se você tem tempo extra, sei lá, trabalha em motoboy, faz alguma coisa, e guarda todo o dinheiro que você tiver. Porque se você fizer isso durante um ano, eu posso te garantir que a tua vida muda. Se ela pode até não mudar na tranquilidade financeira, porque ao depender do nível de endividamento que você esteja, pode não mudar. Mas ela vai mudar em uma coisa, na parte comportamental, que é a parte mais importante que todo mundo nega, entendeu? Então, cara, se esse vídeo ele te agregou em algum conhecimento, se a minha história de como eu consegui juntar 10 mil reais te agregou alguma coisa, eu vou pedir que você encarecidamente chegue aqui, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Um forte abraço e tchau.